era ser 2030. Mas é um prazer te receber, Estela. Muito obrigada por ter aceito o convite para poder participar conosco, né, desses encontros que nós temos feito. São atividades preparatórias para a jornada, quando a Lasnik vai vir a Porto Alegre para estar conosco aqui, né, e falar do trabalho dela em 15 e 16 de agosto, como vocês estavam vendo na divulgação. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a Estela, que vai falar da violência contra o feto, uma análise psicanalítica. Eu conheci a Estela em fevereiro, né, naquele encontro em São Bento, um encontro que nós tivemos presencial, uma imersão de 3 dias com a Lasnik lá numa pousada, um grupo muito bacana, assim, vários profissionais que puderam trocar experiências, né? Enfim, de áreas diferentes, áreas afins. E conversando com a Estela, achei tão interessante, né, esse trabalho que ela escreveu, que vai apresentar no Congresso da IPA, né, Estela? Em Lisboa, né, Em em Lisboa. início de julho, na verdade, início de agosto, na verdade. Isso. Então, para quem não conhece a Estela possui graduação em logopedia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em psicologia, bacharelado, licenciatura. É psicóloga, na Universidade Gama Filho, graduação no curso de Direito, bacharelado e graduação em História. Especialização em psicologia clínica pela PUC do Rio, especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP, especialização em teoria e terapia de família e casais pela UGF, especialização em psicologia jurídica, UERJ, especialização em psicologia perinatal e especialização em reprodução humana assistida, multiprofissional. Tem mestrado em psicologia clínica pela PUC do Rio e mestrado em mediação de conflitos pelo Instituto Universitário de Kurt Kurt Bock. Bosch. Doutorado em saúde mental pela Unicamp, pós-doutorado em direitos humanos e sociais na área de violência obstétrica pela Universidade de Salamanca, Espanha, diploma universitário em nível de especialização sobre doula e psique face à naissance pela Universidade de Paris, Cité, docente, supervisora, pesquisadora e participante de bancas de trabalho de conclusão de curso em cursos de graduação e pós-graduação há mais de 35 anos. É membro efetivo do corpo docente da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na área de psicologia jurídica desde 2009. Autora de artigos sobre violência contra bebês, publicados em livros. Membro efetivo e docente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, SPRJ, filiada à IPA. Membro de La Cause de Bebês do Brasil, membro participante de grupo de estudos do Instituto Langage nas áreas de clínica do bebê, novas configurações familiares, clínica da pulsão e seminários, de causa des bebês. Membro do RIEP, que é Rede Internacional de Intervenção e Pesquisa Precoce em Psicopatologia do Bebê de 0 a 2 anos. Realiza atendimentos a bebês de 0 a 2 anos, adolescentes, adultos, idosos, casais, pré-natal psicológico e grupo de gestantes e na área de reprodução humana assistida. Bom, eu pediria quem pudesse abrir a câmera, fica bem mais simpático, né, Estela? Te É, passo, te passo a eu entendo palavra. que às vezes as pessoas ficam mais à vontade, né, com a câmera fechada, mas, né, quem puder, não, tudo bem. Eu acho que o pedido maior é o microfone.
Microfone Porque fechado, isso. porque às vezes a gente pensa que a pessoa está falando com a gente, não, né, e às vezes incomoda os outros também, né. Isso, Então isso. os microfones realmente a imagem eu sei que há uma dificuldade, né, principalmente nossa, né, de manter aberta a imagem, né. Fora do Brasil a gente vê uma certa obrigatoriedade até da manutenção da Da imagem imagem. Sim. aberta, né, senão a pessoa não participa, é retirada da sala, mas eu acho que nós somos mais democráticos, então É. não tem problema não. Boa noite então a todos, eu agradeço, né, o convite do Instituto Horizontes para poder apresentar o meu trabalho, né, que é um estudo que eu venho feito, que começou com a clínica do bebê, quer dizer, na verdade começou com a violência contra crianças, depois contra bebês e agora contra o feto, né, que eu venho estudando essas questões que de certa forma, às vezes são esquecidas, né, pela própria psicanálise, né. Então, vamos começar. Eu tenho quanto tempo, Ana? Você está com o microfone fechado. Fechei para 40 ou 50 minutos para que possa Tá, para não cansar o pessoal, né. Deixa eu ver se eu isso. consigo passar aqui, acho que não. Ah, passei. Bom, então vendo, né, tendo assim uma primeira, né, fala sobre essa questão da violência, né, contra o feto, né, introduzindo um pouco essa questão, nós vamos ver que a vida fetal, né, em função da sua natureza abrigada, era geralmente considerada como um mundo totalmente à parte, como se a vida realmente apenas começasse no ato do nascimento ou até muito depois, né. Então o normal, não é, o tradicional era ver o feto como uma tábula rasa ou no extremo oposto, não é, a vida fetal era um momento de um objeto, não é, de especulações adultomorfas, ou seja, qualquer atitude em relação ao feto tinha sempre alguma questão, né, ligada à fantasia ou ligada a previsões, não é, da sua vida futura, né. Não havia, assim, uma investigação mais aprofundada e eu acho que nós temos, né, também, como a possibilidade de justificar era a falta de meios para investigar também esse momento da vida, né. Então, nós vamos ver que estudar a violência contra o feto não é uma situação fácil, né, já não era tão fácil estudar o feto a partir, né, de várias descobertas e aperfeiçoamentos da tecnologia, a gente já consegue, né, estudar o feto com mais detalhes, mas estudar a violência contra o feto não é uma situação fácil, em razão de resistências individuais e sociais, mas também pelas dificuldades de objetivar esse fenômeno, né. Então, o método de investigação da violência nesse período fetal, ele é difícil, não é? E os objetivos do estudo também esbarram na imagem daquela relação mãe-bebê que se tornou idealizada na nossa sociedade, embora desde a antiguidade os mitos e a história já revelavam a violência contra crianças, mesmo no período pré-natal. Bom, em termos de definição do fenômeno da violência contra o feto, nesse trabalho eu fundamento no que Dikelot escreveu em 1996, né, citado por Tabet e outros autores em 2009.
Então, ele afirmava que o feto maltratado ou em risco de maltrato é aquele que, fora das possibilidades legais de interrupção da gravidez, é vítima de traumatismo físico, químico, de negligências graves, conduzindo a uma alteração do seu desenvolvimento ou, muitas vezes, essa violência também pode passar pela ausência de interesse ou de investimento parental, comprometendo o meio afetivo desde o seu nascimento. Nós vamos ver depois, né, nesse trabalho eu também abordo as consequências dessa violência após o nascimento. Bom, então o feto pode ser, desde o início da sua existência, uma fonte de desprazer para a futura mãe, na medida em que ele se constitui um operador simbólico entre a realidade. Então, esse feto ele poderá induzir sentimentos hostis na gestação, atualizando conflitos psíquicos intensos na mulher grávida, conflitos psíquicos que já existem na gestação de uma forma rotineira, né? Essa mulher tendo que lidar com questões do corpo, com questões do seu psiquismo também. Então, essa situação de ambivalência faz referência à ideia de que os desejos de vida e o desenvolvimento do feto, em algumas mulheres, estão associados a desejos contrários, conscientes ou inconscientes, de morte. Então, esse estudo, né, que eu vou apresentar para vocês, ele está organizado em uma sequência em que, inicialmente, eu vou abordar brevemente o período gestacional e as suas vicissitudes, tentando desconstruir um pouco a romantização deste momento que é vivido com tantas ambivalências. No desenvolvimento fetal, serão destacados alguns estudos sobre este momento do desenvolvimento. A violência fetal é um outro tema que eu vou abordar, multifacetada, né, porque ela pode ocorrer ou acontecer de várias formas, será abordada nesse trabalho a partir do enfoque psicanalítico de diferentes autores que vão apresentar em comum a ideia de marcas ou traços que são criados a partir de experiências nesse período. Será destacado o trabalho do psiquismo fetal em relação a essa situação, e antes das considerações finais, eu vou fazer uma breve discussão sobre as consequências da violência fetal nas interações iniciais. Então, nesse trabalho de fundamentação psicanalítica, eu construí esse trabalho a partir de levantamentos de artigos científicos em sites de buscas nacionais e internacionais, assim como também foram utilizados livros nacionais e estrangeiros sobre os temas específicos que vão ser desenvolvidos nesse trabalho. Então, nós vamos agora passar para a gestação e suas vicissitudes. Então, entre os fenômenos, né, naturais, a gestação é um fenômeno único, não é? E que demanda ao sistema imunológico da mulher uma reorganização sofisticada e complexa, né, a fim de permitir a realização de um duplo objetivo. Então, o sistema imunológico deve continuar a garantir a função protetora e, por outro lado, ele deve permitir que o corpo materno seja invadido por um corpo estranho, né, que seria o feto, bloqueando assim uma reação imunológica defensiva que seria perigosa para a sobrevivência do embrião.
Então, esse tipo é um tipo de consciência de existência do feto e da placenta que faz com que o sistema imunológico module seus mecanismos de reação para permitir a primeira forma de relação sem a qual o desenvolvimento de um novo indivíduo não seria possível, não é? Então, esse processo de gestação ou de transformação que é inerente à gravidez demanda da mulher não só adaptação às mudanças corporais, mas também efetuar uma reorganização psíquica, necessitando, não é, uma elaboração de sua própria imagem, que sofre uma metamorfose, né, criada em um espaço físico pela criança também que está se formando no seu útero. E, além do corpo, a criação de um espaço psíquico na medida em que deve conter essa criança imaginária. Então, a gravidez é um momento que apresenta um estado psíquico particular, um estado de suscetibilidade ou de transparência psíquica, onde os fragmentos do inconsciente dessa mulher vêm à consciência e é também um momento de crise psíquica, um momento de ambivalência e de crise maturativa, porque ela também vai se construindo a partir dessa relação, ou até mesmo antes da gestação, não é, construindo essa maternidade, essa gestação e essa maternidade, não é. Então, a gravidez mobiliza energia, ela revela ansiedade e os conflitos latentes, mas também permite o processo de formação de uma identidade nova. Então, apesar da ambivalência, que é reconhecida como uma característica da gravidez, parece que o trabalho psíquico de algumas mulheres grávidas passa muitas vezes por uma verdadeira situação de agressividade inconsciente induzida pela presença do feto. Então, no que diz respeito à agressividade dirigida ao feto, em geral, ela é evitada, retornada sobre si mesma ou controlada. Então, o feto não é somente aquele que veio preencher uma falta, ele é paradoxalmente aquele que confirma a mulher na falta e na sua identidade sexual. Ele é aquele que a leva também, né, leva essa mulher a um reconhecimento da diferença dos sexos. Nós temos uma situação muito interessante, né, chamada de apego, fetal, apego materno fetal, né. Então esse apego materno fetal, ele foi definido por Cranley e citado por Bally como um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos da gestante em relação ao feto, né. Então, embora o termo apego seja frequentemente associado à relação entre mãe e filho após o nascimento, principalmente pelos estudos de Bowlby, a literatura especializada vem expandindo essa compreensão para abranger também a fase do apego gestacional, né. Então, na verdade, conhecer, não é, os níveis de apego materno-fetal pode ser um importante indicador para desenvolver ações preventivas em relação à saúde materna quanto ao desenvolvimento físico e psíquico dos bebês, né. Então, essa é uma escala, o apego materno-fetal é uma escala e, na verdade, não é, utilizar essa escala em algumas situações pode ser
a possibilidade de intervenção no início da vida, apoiando a gestante e melhorando a qualidade desse primeiro relacionamento, que pode auxiliar na prevenção de problemas de relacionamento da mãe e bebê e, ao mesmo tempo, aumentar a possibilidade da construção de um ambiente mais favorável para o desenvolvimento da criança. Então, nós temos essa escala de apego fetal, que pode ser uma ajuda, não é, a mães, não é, nesse período, a gestante. Nesse período fetal, é importante lembrar também que a mãe e o bebê iniciam uma comunicação, tecendo esses laços afetivos que vão moldar o desenvolvimento emocional ao longo da gestação, não é? Evidenciando os primórdios da relação mãe-bebê. Então, esse apego materno-fetal, ele pode se desenvolver ao mesmo tempo das transformações físicas, psíquicas e sociais que acontecem durante a gestação. Balia destaca que a literatura, inclusive, aponta o apego entre a mãe e o feto vai influenciar o apego entre a mãe e o bebê após o nascimento, né. Então é muito interessante essa escala, né, porque é uma escala em que nós vamos ter indicadores desse apego que podem ser divididos em 3 dimensões: uma dimensão cognitiva, uma dimensão afetiva e uma dimensão altruística, né. Então a primeira dimensão, ela é representada pela imagem mental que a mãe faz do seu bebê, os atributos e as características e até mesmo as intenções que ela imagina que esse bebê tem. A dimensão afetiva se refere ao prazer e entusiasmo que a mãe sente em relação ao bebê, como determinados comportamentos de acariciar, de conversar, não é, com o bebê, com o feto. E o altruísmo, não é, relaciona-se às medidas de proteção e a preparação para a chegada do filho, envolvendo comportamentos de cuidado com saúde e a preparação do enxoval, né. Então é bem interessante essa escala. Bom, em termos de desenvolvimento fetal, né, nós vamos ver que é importante nesse momento do desenvolvimento fetal, e já que eu estou falando, né, da questão, do pensamento psicanalítico, da análise psicanalítica, falar da Alessandra Piontelli, que foi uma psicanalista que pioneira, né, pelo menos na área da psicanálise, a fazer um estudo observacional do feto através de ultrassonografias, né, na década de 90. E nesse estudo ela relatou que cada feto tem formas características de comportamento que até certo ponto e de alguma forma continuam na vida pós-natal. Então ela falava que essa continuidade ocorre apesar das grandes alterações provocadas pelo nascimento e pela própria natureza do ambiente que vai ser o continente dessa criança, né. Então, ela afirmava que não se tratava de que o inato seria mais importante do que o adquirido, né, mas o que a Piontelli reforçava é que a interação entre o inato e o adquirido começa muito mais cedo do que normalmente se considera, e que certas experiências pré-natais podem ter efeito emocional profundo sobre a criança, especialmente se esses acontecimentos são reforçados pelas experiências pós-natais, né. O que chamou a atenção da Piontelli também, né, na época do seu estudo, foi a riqueza e a complexidade dos movimentos que se podia observar desde os estágios mais iniciais do desenvolvimento fetal. Então, antes mesmo das mães poderem perceber os movimentos fetais, os bebês
nas pesquisas da Piontelli já eram capazes de sugar, espreguiçar, coçar, bocejar, esfregar as mãos e os pés. Ela também chamou a atenção, né, pela liberdade dos movimentos que cada feto era capaz de realizar, né? E também, né, que cada feto parece relacionar-se de forma diferente com o seu ambiente e os vários componentes que formam esse ambiente, né. Então, nós vamos ter, não é, num primeiro momento, essas observações da Piontelli. Então, atualmente, o feto, poderoso e valente, luta pelo trono de Sua Majestade o bebê, e não lhe falta disposição para isso, né? O Freud, em seu trabalho de 1914, sobre o narcisismo, uma introdução, abordou sobre sua Majestade, o bebê e o narcisismo primário como uma herança do ideal narcísico dos pais. Né? Para introduzir o narcisismo, hoje em dia, é sem dúvida o feto que deve ser colocado em posição de majestade, por tudo que nós já sabemos e pesquisamos nessa área. Né? O Bion, citado por Gouse, por Bernard Gouse, afirmava que a dimensão arcaica do funcionamento sensitivo-sensorial do feto seguia ao longo da vida, constituindo a base ou o alicerce da atividade tradutora de nossa vida posterior, né? A importância da vida fetal. Então, novos conhecimentos sobre a vida fetal comprovaram que as diversas sensorialidades colocadas em ação durante esse momento pré-natal ocorrem numa sequência de desenvolvimento muito precisa, né. Então, isso nos leva, né, a pensar que existe uma sensorialidade fetal e que ela não quer dizer que é reflexiva ou inconsciente da parte do feto. Para as autoras, a Herbiné e a Bushnell, existem dois sistemas sensoriais que parecem ser particularmente significativos e que dizem respeito ao desenvolvimento perceptivo do feto: o sistema cutâneo, né, ou sistema tátil, e o sistema auditivo. Então, vou falar rapidamente, não é, porque existem estudos riquíssimos nessa área, mas só para situar e fundamentar o que eu venho falar depois, né. Então, o sistema cutâneo é o primeiro canal de experiência da comunicação do ser humano. Então, a passagem pelas fases embrionária e fetal é representada pela possibilidade do feto de sentir, né, referindo-se a conhecer o seu ambiente e os efeitos que esse ambiente tem sobre ele. Então, com frequência, a sensibilidade somática é referida unicamente à sensação do toque, mas ela é muito mais complexa. Por quê? Porque essa sensibilidade, ela também vai abranger as vibrações, as questões térmicas, além da sensibilidade à dor e a propriocepção, né, a própria percepção do seu corpo dentro do espaço e do seu próprio corpo, não é, do próprio corpo do feto. Então, a pele e o toque representam realmente um meio de relação, de comunicação e de contato com os outros e diz respeito igualmente à relação entre a mãe e a criança que ela carrega no seu interior, né. Então, elas estão em contato estreito, não é, permanente e obrigatório durante os 9 meses. Essa questão da pele, né, é um estudo que eu venho desenvolvendo agora e que me interessa muito, né, e que uma psicanalista francesa, Regine Prat, vem desenvolvendo, inclusive com riqueza, assim, de detalhes e de estudos também.
Bom, os estresses fetais, mas também as paradas, não é, momentâneas de crescimento, que são conhecidas atualmente pela prática da ecografia sistemática, são testemunhas das características do toque, né? E aí a gente tem que pensar que não se pode tocar sem ser tocado, e a sensação é próxima, né? E funda então sensorialmente a equivalência entre o dentro e o fora, o eu e não eu, né, dessa relação íntima, desse tocar, não é, que não é só o tocar do feto, não é, dentro do útero, mas também o tocar da mãe nesse feto, né, através, da sua pele, né. Então a primeira percepção sensorial de mundo se funda sobre a primeira dualidade, não é? O estar em contato, perder o contato, que, de acordo com a Regine Prat, é o primeiro organizador do psiquismo, não é? Que vai dando a consciência ao feto, não é? Que vai dando a consciência ao feto do seu corpo, não é? Então é sob a forma primitiva de pegar e largar, né? E que o feto a todo momento é o cordão umbilical, é a parede uterina, né, se estabelecerá o tratamento psíquico das informações sensoriais. Então, isso vai permitir diferenciações sensoriais entre o tocar o seu próprio corpo, tocar a parede do útero, por exemplo. Bom, na passagem entre a vida intrauterina e a extrauterina, existem experiências significativas que permitem a sensação de continuidade de ser, e, neste caso, as experiências auditivas têm um papel privilegiado, né? Então, alguns estudos, como da Herbinet, da Busnel, Tomatiz e Celim, têm demonstrado que a função auditiva corresponde para o feto um sentir de tipo tátil, vibratório, estimulado pela condição dos ruídos externos por parte do líquido amniótico, assim como pela condução óssea desenvolvida pela coluna vertebral no que diz respeito à voz materna. A voz da mãe que chega ao feto desde as primeiras semanas de gestação, com todos os componentes emocionais, é um estímulo fundamental para o desenvolvimento cerebral da criança, de acordo com Tomatiz e Selling. Então, mesmo no útero, várias semanas antes do nascimento, o feto percebe o estado emocional de sua mãe através das expressões rítmicas vocais do seu discurso. Então, a gente pode pensar que há, então, antes do nascimento, um certo número de experiências possíveis, permitindo um nível de conhecimento do mundo, além do eu e do próprio eu, né? Então, certos autores falam até de um eu pré-natal, né? A Regine Prat, que eu citei para vocês. Bom, então, é essa capacidade de adaptação do feto humano e principalmente dos órgãos periféricos e dos sistemas neuronais de percepção e de expressão interpessoal que vão determinar as direções e os limites da aquisição de competências ou de conhecimentos deste futuro ser, segundo Trevartem, Aitken e Gratier. Bom, o interesse e a experiência profissional que foi adquirida ao longo dos últimos 20 anos da prática clínica no setor de estudos sobre a gravidez tem estimulado também a descoberta de capacidades múltiplas que o feto desenvolve durante os 9 meses de permanência no ambiente uterino, né? E isso vai levar a um coprotagonismo do processo de gestação, né? Ou seja,
seja, aquele protagonismo que era da gestante agora passa a ser dividido com o feto, não é? No seu papel de ativação de importantes experiências senso-perceptivas, principalmente no que diz respeito às suas capacidades comunicativas e relacionais, que ele vai desenvolver através de modalidades interativas sutis e refinadas, né? Bom, para Gouze, citando Freud, o ato do nascimento seria percebido mais como um corte do ponto de vista do observador exterior, mas, na verdade, muito mais do observador do que do ponto de vista do sujeito ou do futuro sujeito, que seria o feto, né? Então, o Gouze continua que o trabalho a ser realizado a partir do nascimento seria, na verdade, organizar progressivamente as suas turbulências sensitivas e sensoriais, as suas agitações, as suas vivências emocionais em conteúdos de pensamentos cada vez mais complexos, mas sempre fundamentados pelo registro originário, pelas vivências, pelas experiências, não é, no útero, que forma a sua verdadeira matriz organizadora, né. Então seria, na verdade, um trabalho, não é, a partir do nascimento, de orientação, de tradução, de complexificação e de estabilização. Então, é a passagem do pré ao pós-natal, não é, segundo Gouss, que vai determinar a transformação progressiva do sentimento de ser no sentimento de existir, né. Ele tem um livro muito interessante sobre essas questões do ser e do existir. Bom, então vamos agora para a violência fetal e a psicanálise, né, depois dessa pequena abordagem, né, em relação ao feto, em relação à gestação, vamos à violência fetal e à psicanálise. Bom, segundo Missonier e Gous, em relação à violência fetal, é possível levantar a hipótese de uma teoria do traumatismo no desenvolvimento em três tempos. No primeiro tempo, a inscrição de traços minêmicos, sensitivos e sensoriais durante a vida fetal. Esses são os traços portadores da história da gravidez, talvez da história da sua filiação juntos, não é? Via interação feto-maternal, que é subjacente à organização dos precursores do apego para o Bowlby e da sintonia afetiva do Stern, do Daniel Stern. O segundo tempo seria um encontro com o trabalho psíquico do objeto maternal, que vai ajudar ou não o bebê a priorizar aqueles significantes arcaicos. E, por fim, o terceiro tempo, que é contingente, ou seja, que representa o encontro com os eventos relacionais posteriores que poderão ser ou não metabolizados em função da qualidade do trabalho psíquico interiorizado. Então, a falta de capacidade de reverie materna representa um efeito do segundo tempo, de um traumatismo onde o primeiro tempo se estabeleceu na vida intrauterina. Esse primeiro tempo, ligado a uma inscrição pré-psíquica de traços minêmicos esses que são sensitivos e sensoriais, eles não são imediatamente patógenos ou estruturantes, mas eles podem se tornar no encontro com o objeto relacional pós-natal. Então, o Bergeré, citado por Missonier e Gouze, destaca o fato de que certas violências físicas e psíquicas sofridas pela mãe ou causadas por ela durante a gravidez podem ser registradas
como tais pelo feto como algum movimento estranho e desorganizador até do próprio feto, mas de maneira latente, como se estivessem esperando para serem encenadas ou não pela intervenção mais tarde de um terceiro. Então, as raízes do apego e da sintonia afetiva, elas podem ser organizadas no período pré-natal pelo sistema de interações feto-maternal, comportamentais ou biológicas, né? Então, antes mesmo, não é a partir do nascimento, antes mesmo, essas raízes já estão sendo plantadas, já estão plantadas ou já está sendo construída essa relação. As violências, não é, vividas pela mãe durante a gravidez ou as violências ao feto exercidas através da violência da mãe são, sem dúvida, suscetíveis de desorganizar essas raízes de apego e de sintonia afetiva, transmitindo ao feto, sob a forma de significantes muito primários e arcaicos, ainda sem sentido, informações sensoriais mais ou menos anárquicas, como eu falei para vocês, desorganizadoras, não é, daquela vivência que ele tem dentro daquele ambiente. Então, a violência ao feto não se situa como um registro de violência, mas como uma situação mais ou menos caótica e desorganizada e que não parece forçosamente portadora por ela mesma de uma história imediatamente significativa para a criança que não há nesse momento, capacidade de representação, né. Então vamos ver as consequências da violência fetal nas interações iniciais. Então a experiência traumática, ela não se perde. A experiência de um registro mnêmico da experiência traumática continuará a agir em qualquer nível, como para assinalar que alguma coisa está inscrita no seu corpo, permanecerá sem representação, aguardando uma tradução. Então, o André Green, citado por a Maria do Carmo Almeida Prado e a Terezinha Feres Carneiro, denominou memória amnésica, geradora da compulsão à repetição, agindo em silêncio, mas de modo destrutivo. Então, os afetos arcaicos deixam marcas indeléveis de lembranças não lembranças, né? Porque não são, né, propriamente caracterizadas como lembranças, mas são, né, são marcas, não é, que continuarão a perturbar a vida afetiva e relacional do sujeito, buscando reencontrar a posteriori, aí sim, um lugar com uma representação mais tardia e talvez utilizável. Então, a questão das marcas deixadas, né, pela violência ao feto para o bebê e depois para a criança, pode achar uma representação possível através da noção do après-coup, né? Vamos dizer, o mais tarde. É necessário sempre tempo para constituir um traumatismo psíquico, o que nos leva à concepção psicanalítica de temporalidade, não é? De acordo com Tabé e outros autores. O evento, então, né, a situação da violência deixa o seu traço, que será reativado ou não posteriormente. No sentido inverso, então, as ações podem ser percebidas num primeiro momento, mas depois compreendidas retroativamente. Então, a esses dois vetores do passado sobre o futuro e do presente sobre o passado, se liga um terceiro, né? O evento precoce é atravessado de sentido na relação interpessoal, ela que vai dar a representação ou não daquela situação de violência. Então, no corpo a corpo, mãe e bebê, desenvolvido na vida fetal,
que segue, né, nos cuidados da maternagem, a mãe ou cuidador, no modo como carrega o seu bebê, na maneira de apresentar um objeto, de deixar de utilizá-lo, de olhar e falar com o seu bebê, vai lhe transmitindo significados, mensagens que ele agora pode integrar. Então, nessa nova vida após o nascimento, plena de novas estimulações, o bebê real é acalmado pelas percepções já conhecidas no útero, né? Por outro lado, após o nascimento, caso ocorra dificuldade na acolhida da criança real, este fato, né, por exemplo, pode levar a uma patologia interativa, a um superinvestimento ou até uma patologia do apego, né? Desde cedo é importante observar esses processos distorcidos que, em geral, se iniciam no período pré-natal, se estabelecem no nascimento e, principalmente, são vividos com ódio e ressentimento, colocados no lugar dos processos de apego no decorrer da vida da criança. A Miriam Seger tem essa frase que eu acho assim brilhante, né? Depois de ter decidido nascer, a criança também precisa decidir viver entre os seus semelhantes, e para isso ela precisa ser acolhida por eles. Bom, para terminar, né, as considerações finais, como foi apresentado nesse trabalho, então, a vida fetal é o lugar de uma inscrição indelével de traços minêmicos que vão configurar o material psíquico manifestado após o nascimento. O feto, hoje, então, torna-se paciente, principalmente com o diagnóstico pré-natal, e ocupa, né, além disso, um espaço na pesquisa científica e na mídia. Então, é ele que absorve a carga narcísica de identificações projetivas dos seus pais. Além disso, as cenas de preparação do nascimento, os debates sobre sensorialidade e as competências fetais são frequentemente acompanhados pela curiosidade e pela surpresa observada nas ultrassonografias, nas ecografias, né? Então, o bebê sábio de antes, né, me parece que dá lugar ao feto sábio. Então, destacando a singularidade dos bebês e, no meu entender, por que não a dos fetos, a Érica Parlato Oliveira afirma, né, que os bebês nascem com capacidades que estão adequadas ao seu desenvolvimento, com suas particularidades físicas, e a partir dessas condições ele construirá a sua singularidade e o seu ser, interpretando os elementos que lhe são apresentados de forma intencional e motivada, ou simplesmente na medida em que forem aparecendo no seu meio perceptivo. E eu posso dizer que nós já percebemos também algumas particularidades, né, e singularidades no feto. Né? Então, segundo a Érica, né, os bebês continuarão, qualquer que sejam as condições da sua concepção, a ter possibilidades distintas e diferenciadas, longe de toda previsibilidade pessimista e catastrófica, né. Então, temos que acreditar que há sempre uma possibilidade de uma reconstrução e de um processo mais satisfatório, tanto para os bebês quanto para os pais. Bom, aqui vocês encontram, né, as referências bibliográficas, que foram muitas. Se vocês quiserem acessar o QR Code, eu achei mais fácil colocar em QR Code, junto com a foto desse. Vou dar um tempinho para vocês tirarem. Está funcionando direitinho? Funcionou, gente? Sim, Funcionou?
Então tá. Bom, e o meu muito obrigada, né, homenageando, né, o fotógrafo dos fetos, o Lennart Nilsson, um sueco, que faleceu em 2017, que ganhou, né, um prêmio, o maior prêmio da fotografia, né, tirando fotos de fetos, e teve até essa foto que ele ganhou o prêmio foi publicada, né, na capa de várias revistas, né. Ele passou 12 anos fotografando os fetos, né, e tem inclusive uma exposição em Londres das fotos dele e também em Estocolmo, né. E existe um prêmio com o nome dele em reconhecimento à fotografia científica, né. Queria deixar, né, a homenagem a esse fotógrafo tão sensível, né. Bom, é isso então, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Será que eu consegui parar de compartilhar? Ainda Ah, não. consegui. Ih, caramba. Estela, Que muito, muito obrigada. Espera aí que tá vindo os desenhos aqui que eu não tá, agora sim. Que Estavam lindo os trabalho riscos aqui. Ah, que tu nos traz, né? E acho que tu coloca ali nas tuas considerações, que o lugar de inscrição de traços vão confirmar, né, o que a gente depois vai observar nos bebês. Mas já tem uma pessoa inscrita, então vamos ouvir a Nádia Franco? Olá, boa noite. oi, Antes de Nádia. tudo, dar um abraço e os parabéns. Olha, a gente ficaria aqui a noite toda te ouvindo e eu quero ouvir mais. Vou fazer a pergunta em relação a como que se dá esse entendimento do feto, das reações da mãe. Queria que você falasse um pouco mais disso, né? Se é através de vibrações ou do som da voz dela. E queria fazer assim uma lembrança ao nome da doutora Joana Wilheimer, Ah, sim. que foi assim quem trouxe a Marie-Claire Busnel e a Miriam Seger em 1994, num encontro lá em São Paulo, e realmente, como hoje você está Uhum. trazendo, são revolucionários esses estudos. A Piontelli também, né, a Piontelli esteve na não sei se foi na Brasileira do Rio ou na Rio de Janeiro, porque eu assisti a Piontelli. Sim, sim. Então é isso. Eu queria que você tentasse, se puder, dentro do seu universo de conhecimentos que você trouxe, né? Essa parte assim mais específica de como que se dá, né? Ou como é que o feto fica sabendo dessas relações da mãe, enfim, como é que isso Porque acontece. que na verdade, não é, Nádia, existe uma certa, como é que eu posso dizer? Existe uma certa tranquilidade, vamos dizer, mas uma certa rotina, né? Existe uma certa temporalidade, um certo equilíbrio nas situações que ele está vivendo, apesar do desenvolvimento e apesar de todo o desequilíbrio causado por esse desenvolvimento que está acontecendo também dentro do útero, não é? Então, na verdade, não é? Quando as situações se tornam muito diferentes, né, acontece, então essa mãe sofre uma situação traumática ou ela mesma, né, e aí as pesquisas, né, algumas pesquisas sobre voz materna no útero, não é, colocam que o bebê consegue perceber, né, as alterações de voz materna, né, inclusive
principalmente nos últimos meses de gestação, ele já está tão habituado àquela voz que fala, né, que fala com ele, que ele escuta, né, e que ele, na verdade, quando essa voz perde aquela constância, isso gera nele também uma certa desorganização, né, seria Uhum. dentro dessa ideia, né, de temporalidade, de constância, né, e de certa memória, né, vamos dizer assim, né, que existe, né, que vai sendo formada, porque também já existem várias pesquisas sobre a questão cerebral, não é, que vai possibilitar essa memória que ainda não é a memória, né, de despertar a lembrança, mas que é uma memória, né, que é uma memória muito mais a nível sensitivo, a nível corporal, né. Obrigada. Até mesmo porque, né, se a gente for pensar, né, ele tem toda vamos dizer, uma intencionalidade, né. Muitas vezes ele não chupa o dedo, ele se coça, né, ele prefere chupar o dedo, alguns fetos preferem chupar o dedo no lugar de fazer um outro movimento, preferem um lugar diferente do outro, né, então são situações, né, que antes a gente achava que não, isso aí a protagonista é a mãe, né, mas o que a gente está vendo é que ele é um co-protagonista, né, que ele tem as suas peculiaridades, né. Muito Oi, obrigada. Esther, é, parabéns aí pelo. Está me ouvindo? Tô te ouvindo, Sônia. Parabéns aí pelo seu belíssimo trabalho. Obrigada. Fiquei assim, com muitas reflexões. E eu gostaria, Estela, de lhe perguntar como é que ficam essas experiências invasoras de quantidades de ultrassonografia, de quantidades de tipos de exames, etc., durante a gestação, né? Quer dizer, existem alguns trabalhos que possam avaliar o quão doloroso, né, possa ser para um feto receber tantos estímulos, tantas curiosidades, dos pais em relação a não só as questões morfológicas, mas inclusive existem exames que trazem características de fisionomia e eu fico, assim, um pouco assustada com esse tipo de invasão, eh, pré-nascimento, pela curiosidade dos pais ou muitas vezes pela ambivalência, não é? Será que meu filho é bonito? Será que não é? E eu já tive uma experiência, de uma mãe gestante que ficou horrorizada com um exame de ultrassonografia que, trazia muito de perto o rostinho. Eu queria saber se existem trabalhos Existe. referentes a isso. Uhum, existe, né, o Sylvain Messonnier assim, a pessoa que eu indico, assim, como uma das pessoas que mais escreve sobre essa questão, né, desses exames, da ecografia, do quanto é invasivo, não é, do quanto, ele pode, estabelecer uma relação mais íntima dos pais com a criança ou pode estabelecer uma relação mais afastada dos pais em relação à criança, né. Agora, o que a gente, sabe, né, é que realmente tem exames que são muito invasivos, e nessa invasão, né, a Nádia falou, né, dessa questão da percepção, existe também uma percepção do feto em relação a essas invasões. Agora, cada feto vai perceber com as suas peculiaridades, né. Cada feto vai ter a sua forma de perceber essa invasão, né, e que também, né, vai depender também de como a mãe está, se colocando frente a esse exame, da forma como ela
se preparou, não é, em relação a esse exame. Agora, existem pesquisas, não é, que falam que qualquer atitude invasiva, né, em relação ao útero, né, provoca um aumento no batimento cardíaco, né, do próprio feto, né, como se ele se sentisse um pouco ameaçado também, né. Agora é lógico que isso vai depender, né, muito da singularidade dele, né. Uhum, Mas o uhum. Sylvain Missonier, ele tem vários trabalhos sobre essa questão. Obrigada. Estela, tem algumas pessoas que levantaram a mão, mas aqui no chat também tem umas perguntas e elogios, agradecimentos. Estão Ah, perguntando obrigada. onde podem assistir a gravação, né? Que tem uma pessoa que vai precisar sair. No YouTube, depois vocês encontram a gravação, tá? E tem uma pessoa que não conseguiu abrir as referências. Não sei se tu consegue colocar de novo o QR Code. Ah, ih, Possível, caramba, tá? agora eu tenho que compartilhar, né, espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. É porque às vezes eu apanho para compartilhar. Deixa eu botar aqui, pronto, Tem muitos elogios, parabéns pelo pronto. sensível trabalho, pela Obrigada. dedicação. E, e tem eu acho que tem, desculpe, Ana, eu acho que tem, né, algumas situações, por exemplo, né, que podem ser percebidas nesse período da gestação em relação à gestação e à própria aceitação, não é, da gravidez, que existe, né, existe o pré-natal psicológico que é interessante, né, nesses casos, né. O encaminhamento da gestante para o pré-natal psicológico. tem, Pode tirar o QR Code? acho que sim. Será? Ou deixa mais um pouquinho, eu vou te ler algumas perguntas que tem aqui, depois Eu a acho que gente tem a ouve Magda aqui com a a mão Magda. levantada Isso, também, né. tá. E tinha a Aqui Renata e a Renata está com a mão Renata. levantada? Isso. Tá, eu vou Boa ler. noite a todos. Posso falar? Pode, depois eu leio. Eu sou pediatra. Primeiro, um cumprimento especial, porque a abordagem que foi feita foi linda. Uma pediatra Obrigada. que pensou sempre naquela parte do bebê, do pré-natal bem feito, para nascer com qualidade. Então, 40 anos pensando no bebê, mãe, obstetrícia bem feita para o pediatra ter menos trabalho. E, de repente, entranhada com a psicanálise, com o prazer de estar do lado da Estela, desde a Lacoste Bebê, agora num grupo de cuidados de bebês em creches. Então, o que eu vejo é que a gente, com mais tempo, vai se envolvendo mais com o binômio mãe e filhos. E eu, como pediatra, vou dizer que eu já começo a cuidar daquela futura mãe quando é o adolescente que começa a se alimentar bem, que faz exercício, que dorme bem, que não usa álcool, para ter uma vida de qualidade, corpo, mente, gestação, respeito aos exames, sem exageros, porque o que a gente mais escuta no dia a dia é: isso é normal? E é a pergunta que eles fazem no ultrassom: tá tudo bem mesmo? E olham aquela caderneta e querem procurar doença. Então, o nosso papel de profissionais em interdisciplina é deixar fluir, porque ao mesmo tempo em que nós tecnicamente queremos organizar e participar e ver que está tudo indo bem, tem um lado de patologizar, porque a gente está acompanhando, está olhando, está cuidando. Então, isso eu acho que é um papel de todos nós, ok?
Que eu acho, Magda, também, né, que o que você falou, né, é interessante, não é? Porque às vezes a pessoa pergunta, está tudo bem, mas ela esquece de se ela está fazendo bem, o papel dela naquela relação, né? É tá tudo bem, é normal, né, fisicamente, né? Mas e afetivamente, e psicologicamente, né? Será que ela está fazendo, né? Será que só basta estar bem, né, naquela ultrassonografia ou tem que estar bem também na própria relação, né? Eu acho que é a Renata agora, né? Eu estava falando num outro grupo, então eu cheguei depois, assim, mas peguei mais da metade para o final. Mas, assim, o que eu ouvi, já tinha te ouvido falar sobre outras situações, né, como violência obstétrica. Eu fico pensando algumas coisas, assim, né? Primeiro, esse aspecto da violência, né? Eu acho que a gente. E tu tem feito isso, Estela, e eu acho que tu é uma pioneira, talvez eu possa dizer assim, porque eu acho que aqui, não sei de outra pessoa que está escrevendo e pensando esses aspectos como tu, mas acho que é isso, né? Poder olhar para as diferentes violências que estão aí, né? E que, inclusive, bom, também acho que não cair na mesmice, mas que de alguma forma, ou de todas as formas, também acabam se dando com a mulher ou no corpo da mulher, né? Falando da violência obstétrica e também da violência do feto, porque com o feto, contra o feto, porque pode ser isso, né? Uma mulher que está submetida a uma violência, a uma situação traumática, a uma violência que isso Uhum. reflete ali no, né? Então, primeiro, parabéns, assim. A gente tem Obrigada. discutido algumas coisas, a gente falou da questão do feto na reprodução assistida, né? Nessas manipulações, nos exames, É, alguém trazia agora isso de ultrassom, mas a gente falava da amniocentese, a gente falava uhum, da análise dos embriões, né? Como é que é isso? Tirar um pedacinho do embrião. é, Eu acho que são muitas coisas realmente para se pensar, e não dá para a gente inferir que isso a gente não sabe aonde, como, né? Mas que isso uhum. não vai deixar algum tipo de marca. É, E mas o importante, né, Renata, é que a gente tenha a noção que pode deixar. Não isso, que vai, mas que pode ser, é, né? Vai depender de uma série de fatores, porque não é uma claro. relação Também não é determinista, determinante. né? Faz isso, Uhum. acontece isso. Claro. Pode deixar. Então é importante que a gente saiba, é importante que a gente tenha um olhar mais cuidadoso, né? Sem dúvida. Acho que foi a Nádia que falou da Joana William, né? E eu queria É, trazer um pouquinho enfim, né, também tu pudesse pensar aí com a gente, porque ela fala daí também na questão da perda, né? Por exemplo, numa redução embrionária, na verdade, ela até não falava de redução uhum, embrionária, mas quando tem um outro feto é, e aquele morre, né? E a gente vê uhum. isso na clínica, assim, pelo menos eu tenho casos onde já apareceu, né? A Lisandra tem caso, enfim, né? Talvez outras pessoas tenham. Então, também, se tu, não sei se tu tem alguma também experiência nesse sentido, né? Não, Também mas eu história. acho que a gente pode pensar que é uma marca também, né? É uma marca, não é? Porque havia uma relação, não é? Não havia uma relação só, né, daqueles fetos com a mãe, né? Havia entre eles também, né? Então deixou uma marca, né? Naquele que ficou, né? E que E a gente não ela sabe faz. como vai ser sentida, como vai ser elaborada, né? Como vai acontecer depois, né? No segundo e no terceiro tempo, na relação com aquela mãe e depois em toda a representação que vai ter daquela relação e das outras situações que vão acontecer com aquela criança, né? E que podem remeter àquela lembrança, não lembrança, né? Sim, se é algo que Aquela vem, memória amnésica, né? sim, se é algo que vem porque
tá no imaginário ali da mãe e da família, enfim, Sim. se isso é transmitido de alguma forma, ou É, se é um registro que fica na célula, né? Talvez sejam as duas coisas, não seja uma coisa ou outra, seja e, né? é, Eu acho que é. que Mas eu acho que, como fica tu ali, disse, o né? importante é a gente pensar que pode ter, é estar aberto para isso, né? É, Parabéns, mas parabéns. não determinando que vai ter, né? Vai Claro, ter, vai ser, não. claro, Tem que sim, esperar acontecer, né? parabéns. Obrigada. São os registros, né? Estela tem aqui uma colocação da Bianca. Boa noite, Estela. Adorei conhecer o teu trabalho. Tenho uma dúvida em relação aos casos de gravidez silenciosa, em que a mãe não se reconhece gestante até o momento do parto. Nesses casos, pode-se considerar uma violência contra o feto? A mãe não se reconhece gestante até o momento do parto, né? Vamos ver por que que ela não se reconhece gestante, né? Agora, é lógico que é importantíssimo, não é, eu acho que ficou claro, não é, essas primeiras relações, não é, da mãe com o feto, esse reconhecimento, não é, desse feto, dessa pele da mãe, desse contato da mãe, dessa voz da mãe, não é, e se ele não tem isso, não é, eu acho que ela está sendo, né, está fazendo uma forma de violência, vamos dizer, ela está sendo negligente, ela não está cuidando, não é, de forma adequada desse feto. É lógico que vai depender da situação, né, que tipo de gravidez silenciosa é essa, né? Até uma pessoa responde, no caso, a negação, aí a Bianca Aham. coloca que ela pensou nas situações em que a mulher não percebe que está grávida até o último trimestre de gravidez, ou mesmo até o parto. É difícil, né, a gente, é muito, né, é muito recalque, é muita, né, porque é difícil não perceber, porque ele se movimenta, né, Uhum. ele se Tem, movimenta, talvez ela sinta como um corpo estranho, e aí, né, eu acho que não tem como a gente não caracterizar isso como uma relação, né, que não está adequada, né, nem dela com o bebê, né, e o bebê também não tem possibilidade de se relacionar com ela, né, ela está tirando essa possibilidade desse bebê também, né. uhum. Tem os cumprimentos da Maria Hilda Borges, parabéns, que Ah, belo obrigada. trabalho. E a Cláudia faz uma pergunta, a Cláudia Carvalho. Afinal, se o feto não tem memória, onde guarda a lembrança? A Nádia até responde. Eu vou ler aqui, né? Porque já está Hã. criando um debate aqui no chat. Tem memória, sim. Estudos de Busnell, Marie Claire já demonstraram isso. Aham. Mas a Cláudia disse que quer ouvir a tua opinião. Não, eu acho que talvez não tenha ficado muito claro, né, mas é uma percepção, é uma memória corporal, né, é muito mais a nível de sensação, não é, do que essa memória de lembrança, de relembrar, né, de ter lembrança, né, ela fica no corpo, né, ela fica nas experiências vividas, não ainda representadas. Não sei se deu para é o que chamam lembrança não lembrança. É uma lembrança, mas não é a lembrança característica como a gente conhece, né, e que vai precisar ser, né, de certa forma revivida para poder ser, vivenciada. Vai ter que ser representada para poder ser vivenciada. Ficou claro, Cláudia? Não sei se a Cláudia respondeu. Pois é, tem várias Obrigada. colocações aqui, mas
Ah, Cláudia respondeu. Agradeceu, né? A Renata e a Beatriz levantaram a mão, vamos ouvir? A Renata ainda está com a mão levantada. Boa Pronto. noite, gente. Vocês conseguem me ouvir e me ver? Sim. Oi, é uma dúvida que eu fiquei aqui com relação ao debate. E assim, é só uma questão que veio mesmo, né? Pensando enquanto a gente estava conversando aqui, que é em relação, tem esses estudos, né, essa comprovação da violência contra o feto e tudo, e eu queria saber como de repente a gente poderia abordar esse assunto assim, sem de repente talvez aumentar essa culpa materna, né? Porque eu fiquei pensando muito nessa questão da culpa Aham. materna, com essa questão que mais uma vez entra nesse viés, né? Ah, porque a mãe tem que estar bem para o feto estar bem, e isso é evidente, né? Assim, claro, afeta realmente o feto e o desenvolvimento dele e do bebê, da criança posteriormente, né? Mas, de repente, como que poderia, se lidar com isso, assim, talvez incentivando também a participação da rede de apoio, né? Talvez que para incentivar essa mulher a estar bem, né? Enfim, procurar ajuda. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que até pelo que você falou, né, não culpabilizar, eu acho que começar por essa questão, né, vamos fazer orientação, né, vamos fazer uma divulgação maior, né, desse cuidado com o feto, mas vamos também, né, valorizar, essa mãe que está carregando esse feto, né, eu acho que nesse sentido, né, não no dá: "Olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo", mas não, como você é importante para esse ser que você está gerando, né. E a partir daí tranquilizá-la que cada um vai receber de uma forma, né, aquilo que é dado. E que se houver algum problema, que ela procure ajuda ou na rede de apoio, né, ou uma ajuda mais especializada, né, para que ela se tranquilize. Porque eu acho que realmente, né, a gente não pode, né, crucificar a mãe de jeito nenhum, né, porque ela é fundamental em todo esse processo de desenvolvimento, ela é fundamental para esse feto e para esse bebê, né. E é fundamental que ela esteja tranquila, né. Agora, o que é tranquilidade para uma mãe, talvez não seja para outra, né, então, que ela busque, né, a melhor forma dela viver com aquela situação, sem julgamento, né, que eu acho que isso vai passar para o feto, para a criança, a tranquilidade com que ela vai enfrentar as situações, vai passar para a criança, né. Eu acho que é desse modo, eu te respondi? Com certeza. Ah, Muito obrigada, Estela. nada, Perfeito. obrigada a você pela pergunta. Angele Santos coloca: Boa noite, Estela. Incrível poder te ouvir e aprender tanto. Estou com uma dúvida se seria uma violência contra o feto em que a mãe não conversa com o seu bebê durante a gestação, não toca a sua barriga, não imagina como será, sem conseguir se conectar com o nome, pensando no quanto irá perder de si mesma com o nascimento do filho. Enfim. Fiquei pensativa se esse distanciamento também seria uma violência contra o feto. Olha, eu acho que aí vai depender muito, né, essa mãe, né, que tem tantas atitudes, não é, que a gente considera tão distantes, não é, ou tão, de certa forma, né, não tão habituais, não é, mas ao mesmo tempo ela mantém esse feto, ela mantém essa criança, não é, então existe alguma ligação
dela com essa criança, mesmo que ela não fale, mesmo que ela não toque. É lógico, agora nada pode, né, dizer que quando essa criança nascer, ela não vá tocar, ela não vá falar. No primeiro momento, não é, esse feto, ele pode estar sentindo falta, né, dessa relação. Agora isso não quer dizer que, né, num segundo momento, ela não possa, né, ter atitudes diferentes dessa que ela está tendo, né. Isso não é muito, eh, difícil de acontecer. Muitas vezes a gente vê pessoas que passam a gravidez, não é, sem ter um contato mais íntimo, não é, com o feto e na gestação, e depois que o bebê nasce, é como se fosse uma outra pessoa, né. É como se aquela situação se reconstruísse de uma outra forma. Agora, vamos ver o que que isso acarretou ou não nesse bebê, né, ou de que forma ela vai fazer a sua o seu holding, seu handling, toda a sua reverie, né, como é que ela vai depois, né, lidar com esse bebê real, né. Como se a maternidade brotasse com o parto, É, né? Para né, algumas pessoas, sim. a gente pensa que ela pode, né, existir antes até da gestação, como um projeto, né, mas tem pessoas que não, né, que são pegas de surpresa e que têm outros objetivos e que realmente naquele momento não esperava e E eu acho que tem com o essas que tu tá, atitudes, mas com o que tu tá nos apresentando, coloca assim que não é determinante, né? não, Que tem recursos que podem ser buscados e que sim. algumas coisas podem se modificar, enfim. Bom, seguem aqui no chat, parabéns. Fiquei feliz em aprender um pouco mais com você. Eu faço parte também de La Cause dos Bebês, a Dani Ah, Boscoli. Tem uma pessoa que não está o nome, aqui só diz que é o iPhone, muito interessante, parabéns, e que bom ter sido lembrada a experiência de Joana William. sim. A Silmara, de Campinas, diz Ah, parabéns. Silmara. Parabéns, Estela, sensível abordagem sobre um tema tão fundamental na nossa existência. Grata pela generosidade. Abraço carinhoso. A Magda coloca: de espalhar esse encontro. Muito bom. Obrigada por todo o teu estudo, Estela, e obrigada, Horizontes, pelo convite. Rosa Reis, parabéns, Estela, trabalho muito importante. Tatiana Fiore. Em casos em que se leva a gestação até o fim, para então entregar o bebê em adoção, uma relação singular entre mãe e bebê. Eu acho que, Tatiana, não sei se foi uma pergunta que você fez, eu acho que até a entrega, né, do bebê para a adoção é um ato de amor. Né, a Françoise Doutor tem trabalho lindíssimo, né, sobre adoção, escritos sobre adoção, né, e como a gente deve ver, né, essa entrega para a adoção como um ato de amor e a Françoise Doutor, inclusive, insiste, né, dizendo que a mãe que dá o bebê deve entregar ela mesma a outra, a pessoa que vai receber o bebê, e dizendo que entrega o bebê por amor. Eu estou entregando você por amor, né, e não como um ato de abandono, né, e que isso vai fazer toda uma diferença, esse ato, esse gesto, essas palavras vão fazer toda uma diferença nessa situação de adoção. Uhum. A Maria Luísa, nossa pediatra,
Belíssimo trabalho, Estela. Obrigada a você e a Horizontes. A Lisandra Mendes, meu abraço, Estela, lindíssimo trabalho. Lisandra. Iracema Lima, boa noite. Esse encontro vai ser no YouTube. Sim, parabéns pelo trabalho. Carla Juliane, esse trabalho está publicado. Sim, vai para o YouTube. Não, ainda não, porque parte dele vai ser apresentado no Mundial de Psicanálise em Lisboa, em início de agosto. Aí depois ele vai ser publicado. Tá bem. Tá bom? Renata Dourado, Bahia. Parabéns por ter compartilhado seu conhecimento. Belíssimo trabalho. Que beleza, né? Que tem. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo interesse, né? Me colocar à disposição, meus contatos ficaram, e eu espero realmente poder conversar mais sobre essas questões que eu acho tão importantes, né? Que realmente vão influenciar muitas vezes o resto da vida das pessoas. Sem dúvida. Mas tivemos um quórum bem alto, né? Mais de 80 pessoas assistindo o teu Nossa! trabalho. Que beleza. E aqui tem mais a Maria Imaculada Mundim. Boa noite, que encontro maravilhoso. Tema delicado e muito relevante. Muito obrigada, Estela. Parabéns. Muito bom sempre ouvir você. Obrigada ao Instituto Obrigada, Maria Horizontes Imaculada. pelo convite. Um abraço e até a próxima. Então, pessoal, eu acho que são quase 10 horas, né? É. Muito obrigada, Estela. Tem aqui uma última pessoa que levantou a mão. Vamos ver, Marielle, se for. Ah, Maria, Ué, baixou. abaixou. Tá, mas tem mais agradecimento da Rosângela, excelente encontro. Agradecer muito, Estela, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Dividir teu conhecimento e a gente poder pensar um pouco, porque é tão importante e acho que tu destacasse que às vezes atitudes que não parecem, né, violência, mas que fazem parte, né, às vezes da própria condição do humano, da questão da agressividade, e que aquela mulher não está preparada, enfim, não sabe como lidar com as suas experiências e transmite para o feto. E eu acho que o valor a importância que tu colocasse de que não é determinante, né? De que existem pessoas, equipes e, enfim, que algumas coisas podem se modificar. Sim, E acho importante aquela pergunta da Beatriz, né? A ideia não é de mobilizar a culpa da mãe, mas de sim. poder entender e ajudar, né? É. E a epigenética está aí, né? Para Aí. dizer que pode ser modificado, né? Que aquilo que nunca se pensou que poderia ser modificado, pode, né? Então, né, vamos trabalhar com isso também, né? Eu acho que trouxe também uma nova perspectiva, né? Então, colocar para você, semana que vem nós vamos ter uma reunião com a Paula, que é defensora pública, na outra semana a Cláudia, que é pediatra. Todas as semanas, pelo menos, tem um evento ou mais. Todos convidados, né? E agradecer a presença de todos hoje e a da Estela em especial. Tá Boa bom. noite, então. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa Tchau. noite, muito Boa obrigada. noite. Tchau, boa Obrigada. noite, obrigada.